Se você chegou aqui nesse vídeo, é porque provavelmente você está interessado em saber como documentar uma Kombi Home em Motorcasa, ou sobre coisas que reprovam uma Kombi Home no Inmetro. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar 8 coisas que podem reprovar a sua Kombi Home no Inmetro. E a última é um erro muito bobo, que a maioria dos viajantes cometem, e é uma das coisas que eu mais vejo reprovar Kombi Home Brasil afora. Então, fica até o final do vídeo para não cometer esse erro também. Opa, eu sou o Tinga Fonseca, especialista em construção de casas sobre rodas. E aqui nesse canal eu te ensino a construir sua própria Kombi Home 5 estrelas, mesmo que você seja leigo no assunto. E antes de eu te contar quais são essas 8 coisas que podem reprovar sua Kombi Home no Inmetro, você precisa entender 2 pontos importantes. Primeiro, existem elementos mecânicos que podem reprovar sua Kombi Home no Inmetro, como por exemplo, pneus, suspensão, freio, enfim. Mas eu não sou especialista nessa área. A minha especialidade é em construção de motorhomes. Então, eu estou partindo do pressuposto que o seu veículo está todo ok. E aqui nesse vídeo nós vamos focar no home da Kombi, elementos da sua casinha que pode reprovar a sua Kombi Home no Inmetro. E o segundo ponto que você precisa entender é por que a Kombi Home reprova? A Kombi Home reprova por quê? Porque as normativas elas não são muito claras. Mas como assim, Tinga? Como eu falei anteriormente, as normativas elas não são bem claras. Então elas não dizem o que pode e o que não pode dentro de uma Kombi Home. A única coisa que ela fala é que não pode mexer na estrutura do veículo. No Inmetro, lá vai ter um engenheiro e dependendo do que você fez ou que você não fez, isso pode reprovar a sua Kombi Home. Só que se você fizer essa mesma modificação e levar ela em outro Inmetro, ela pode ser aprovada. E é por isso que isso causa divergência. O que é aprovado em um Inmetro pode ser reprovado em outro, ou vice-versa. Então, a partir de agora, eu vou te falar as 8 coisas que podem reprovar a sua Kombi Home no Inmetro. Então, já vai pegando papel e caneta e anota entre essas 8 coisas o que você pretende colocar na sua Kombi Home. Porque, ao final desse vídeo, eu vou te dizer o que você precisa fazer com essa lista. A primeira coisa que pode reprovar a sua Kombi Home no Inmetro é as janelas. Se você pretende fazer uma Kombi Home numa Kombi Furgão, é provável que você queira instalar pelo menos uma janela. E por que as janelas são instaladas? Na Kombi Furgão, o salão ele é todo fechado, ou seja, ele é todo em lata. E isso pode causar uma sensação de confinamento e de mal-estar em algumas pessoas. Então, nesse caso, as janelas são importantes para a entrada de ventilação e luz solar dentro da Kombi. Por exemplo, aqui na Rumo, a gente fez a Kombi Home Casablanca. A gente instalou 2 janelas, como você está vendo na imagem. Essas janelas foram instaladas com o objetivo de dar mais conforto ao cliente dono dessa Kombi. Mas como eu falei, as janelas podem fazer com que a sua Kombi Home seja reprovada no Inmetro. Porque essa modificação pode ser considerada pelo Inmetro da sua região como algo que afeta a estrutura da sua Kombi. Então, esse é um fator que pode levar a sua Kombi Home à reprovação. A segunda coisa que pode reprovar a sua Kombi Home no Inmetro é a passagem interna. Primeiro ponto, quando a passagem interna pode reprovar? Ela pode reprovar nas Kombis Clippers, que são as Kombis mais antigas, que tem uma chapa de aço que divide o salão da cabine. Diferente da Kombi modelo teto alto, que já vem com essa passagem interna, ou seja, ela vem sem essa chapa dividindo a cabine do salão. Então, fazer a passagem interna nesse tipo de Kombi não causa reprovação. Porém, no caso da Kombi Clipper, essa lata já vem na estrutura da Kombi, ou seja, para fazer a passagem interna, você precisa retirar essa lata. Só que aí, o engenheiro do Inmetro pode interpretar que você mexeu na estrutura do seu veículo, mas em outro Inmetro, outro engenheiro pode interpretar que você não mexeu na estrutura do seu veículo. Tá, Tinga, mas por que fazer a passagem interna? Eu tenho uma Kombi Clipper, e por que eu deveria fazer essa passagem interna? A passagem interna, ela serve para te proporcionar conforto e segurança, ou seja, com a passagem interna, você vai poder ir para frente da
da cabine e sair desse local com agilidade e sem se expor. Então, a passagem interna é algo que vai te dar mais segurança e também vai te proporcionar mais conforto. Ou seja, você não vai precisar sair para o lado externo, por exemplo, em dias chuvosos. Você vai poder fazer a passagem do salão da sua Kombi Home direto para a cabine. Então, a passagem interna pode ser algo muito interessante em alguns projetos. Por quê? Porque ela proporciona conforto em dias chuvosos e também vai proporcionar segurança em alguma eventual situação. A terceira coisa que pode reprovar a sua Kombi Home no Inmetro é o teto alto. Algumas pessoas optam em colocar o teto alto na sua Kombi Home para poder ficar em pé dentro dela. Eu não sei se você sabe ou não, mas a altura da Kombi dentro do salão é de aproximadamente 1,55 m. Isso significa que a maior parte dos brasileiros não consegue ficar em pé dentro de uma Kombi. E justamente por isso, algumas pessoas acabam optando em colocar um teto alto na sua Kombi. Esse teto alto, ele pode ser tanto um teto alto fixo como um teto alto retrátil. E o objetivo de colocar esse teto alto é justamente para isso, para te dar esse conforto, para que você possa ficar de em pé dentro da sua Kombi Home. Só que muita atenção, porque essa é uma modificação que pode reprovar a sua Kombi Home no Inmetro, porque isso pode ser considerado pelo engenheiro aí da sua região como uma alteração na estrutura do veículo. Então, se você pretende colocar o teto alto na sua Kombi, fique atento com isso. Quarta coisa que pode reprovar sua Kombi Home no Inmetro: grade de ventilação para gás GLP. Por quê? O fato de você não colocar uma grade de ventilação para o gás GLP pode reprovar sua Kombi Home. E lembra que no início desse vídeo eu falei para você ir anotando tudo aquilo que você pretende colocar na sua Kombi Home? Então, esse é um item que você tem que colocar na sua lista. Porque, além dele ser obrigatório em 90% dos Inmetros, esse é um item que você tem que colocar por segurança. Porque, além de ser obrigatório em 90% dos Inmetros, essa é uma modificação que vai te dar segurança. Então, você precisa fazer ela. Tinga, o que é isso? O que seria a grade de ventilação para o gás GLP? O gás GLP é o gás de cozinha. E esse gás, ele pode acabar apresentando algum tipo de vazamento. Seja numa pequena trinca de mangueira, seja no colocar a válvula no botijão de gás, enfim, ele pode apresentar pequenos vazamentos, o que é muito perigoso. Porque, além de ser um gás inflamável, esse é um gás que, se ele estiver no ambiente e a pessoa inalar, a pessoa pode desmaiar, pode perder a consciência ou acontecer algo pior. Então, o ponto é, você precisa ter na sua Kombi Home, próximo ao botijão, essa grade de ventilação. Por quê? Porque se caso houver algum vazamento, esse gás tenha por onde sair. E aqui vem uma observação muito importante. Essa grade de ventilação, ela precisa estar o mais próximo possível do assoalho. Por quê? Porque o gás GLP, ele é um gás pesado, ou seja, ele é mais pesado que o oxigênio. Sendo assim, a tendência dele é ficar mais próximo ao solo. Então, em um caso de um vazamento de gás dentro da sua Kombi Home, o gás GLP vai tender a descer para o assoalho da sua Kombi Home. E aí, estando a grade de ventilação mais próximo ao assoalho, ela vai conseguir jogar o gás GLP para o lado de fora. Então, dessa forma, com esse sistema, você vai ter mais segurança dentro da sua Kombi Home. E claro, uma observação muito importante: é sempre bom você aliar o seu sistema de ventilação com o sensor de vazamento de gás. Mas esse é um tema para um próximo vídeo. O nosso objetivo aqui é falar o que pode ou não reprovar a sua Kombi na hora de transformar ela em motor casa. Então lembre-se, a grade de ventilação para o gás GLP é um item que reprova pela falta dele. O próximo item que pode reprovar a sua Kombi Home na documentação como motor casa é o bagageiro. Alguns Inmetros pode considerar que colocar um item a mais no teto da Kombi está mudando as características dela. Então, por isso, você precisa saber que se você deseja colocar um bagageiro na sua Kombi, você precisa checar
com o Inmetro da sua região se vai ser aprovado ou não. Mas Tinga, por que as pessoas colocam bagageiro em cima da Kombi? Por vários motivos, como por exemplo, fixar placas solares ou até mesmo fazer um deck para apreciar o pôr do sol. Ou carregar cadeiras, mesa, até mesmo um step ou outros utensílios. Então, ter um bagageiro em cima da Kombi é muito útil. E eu, particularmente, sempre recomendo para os meus clientes e para os meus alunos. Só que, de qualquer forma, é importante que você fique atento para que a sua Kombi Home não seja reprovada por causa desse item. Não é comum esse item ser reprovado na vistoria, mas pode acontecer. Então fique atento se você quer ter esse item na sua Kombi Home. A sexta coisa que pode reprovar a sua Kombi Home no Inmetro é a posição do step. Quando a gente compra uma Kombi, a posição do step é dentro do veículo. Em alguns modelos de Kombi, o step ele fica na parte de trás do banco do carona. Em outros modelos, fica embaixo do banco do carona. Mas tem outros casos em que o step fica na parte traseira da Kombi, em cima do cofre do motor. Então, originalmente, a Kombi vem com o step do lado de dentro. Porém, para ganhar espaço e também por estética, em uma Kombi Home, o step vai para o lado de fora da Kombi. Alguns viajantes preferem colocar o step na frente da Kombi. Outros preferem colocar na parte traseira, mas também tem viajante que prefere colocar em cima da Kombi, ou seja, vai colocar esse step no bagageiro. E eu aproveito para deixar uma recomendação minha aqui. Tudo que pode ir para o lado de fora do veículo, o lado de fora da Kombi, deve ir para o lado de fora. Como assim, Tinga? Eu explico. Tem coisas na Kombi Home que pode ficar do lado de fora do veículo. E se essa coisa ou equipamento pode ficar do lado de fora, então ela precisa ficar lá. Porque a Kombi é um veículo muito compacto e essa estratégia vai permitir que você ganhe mais espaço dentro da sua Kombi Home. Eu vou te dar um exemplo. As caixas d'água. As caixas d'água são um item que pode ficar do lado de dentro da sua Kombi Home, mas também pode ficar do lado de fora. Outro exemplo é o step. O step normalmente fica do lado de dentro, mas como a gente está fazendo a nossa Kombi Home e a gente quer ganhar espaço interno, o melhor é colocar ele para o lado de fora. Sabendo disso, você vai escolher um local para fixar o seu step, seja na parte da frente, na parte de trás ou em cima do teto. Então, fique muito atento a isso. Porque, em muitos casos, eles consideram que o para-choque tem que estar à frente do step. Ou seja, o step não pode sobressair em relação ao para-choque. E aí, quando a gente acaba colocando o step, seja na parte da frente ou na parte de trás, o para-choque ele fica mais próximo da Kombi em relação ao step. E por conta disso, eles podem acabar reprovando se você colocar o step tanto na parte da frente como na parte traseira. Eu já vi alguns poucos casos de reprovação pelo step estar no bagageiro. Isso pelos mesmos critérios do bagageiro. Lembra que eu falei que o bagageiro também pode reprovar porque ele aumenta a altura da Kombi? Da mesma forma, o step em cima da Kombi. Então é assim, as três posições do step eu já vi reprovar. Não é tão comum, mas acontece. Existem mais dois fatores que podem reprovar a Kombi Home no Inmetro. Mas antes de eu te falar quais são esses dois fatores, eu quero saber, você está gostando desse vídeo? Então, se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like para mim saber que você gosta de ver esse tipo de conteúdo por aqui. Qual é o fator muito raro de acontecer a reprovação, mas pode reprovar? É com relação às placas solares. Eu já vi situações de viajantes que colocaram as placas solares em suas Kombi Homes e foram reprovados. Placa solar, ela é um equipamento muito comum no motorhome, mas eu já vi uma situação em que um engenheiro do Inmetro exigiu que a placa solar fosse colocada por uma empresa homologada, ou seja, uma empresa especializada em colocação de placas solares. Isso significa que alguns Inmetros, eles não aprovam que pessoas comuns, sem conhecimento técnico, façam a instalação de placas solares. Esse caso eu vi acontecer uma única vez.
mas aconteceu. Então, pode ser que aconteça mais vezes. Então, você tem que ficar atento, porque esse é um fator que pode levar à reprovação. As placas solares são indispensáveis em uma Kombi Home. Por quê? Porque ela vai te dar autonomia. Ou seja, mesmo que você estiver andando com a sua Kombi Home, dirigindo ela, as suas baterias vão estar sendo carregadas. Essa é uma forma de carregar as baterias estacionárias sem ficar preso. Porque se você for carregar, por exemplo, pela fonte automotiva, você vai precisar de uma tomada. E isso vai fazer com que você fique preso, pois você vai depender de um ponto de apoio. Então, eu recomendo que você tenha placas solares na sua Kombi. Por quê? Porque ela vai te dar autonomia e liberdade. Mas, se você mesmo for colocar as suas placas solares, fique atento. Por quê? Porque esse é um ponto que pode reprovar a sua Kombi Home no Inmetro. Indo agora para o próximo item, esse é o item que eu mais vejo reprovar, que é o fogão. Por incrível que pareça, o fogão pode fazer com que a sua Kombi Home seja reprovada no Inmetro. Eu explico. Um pré-requisito para o motorhome ser aprovado é que tudo tem que estar fixo dentro do motorhome. Eu já vi, em vários casos, motorhomes ser reprovados por conta do fogão. Tem muita gente que coloca o fogão sobreposto, ou seja, acima do tampo. Só que quando o fogão é colocado em cima do tampo, ele fica sempre exposto, sempre visível. Fica bonito? Claro que fica, só que as bocas e as grades do fogão ficam completamente soltas. É considerado por lei que coisas soltas em um motorhome podem ocasionar acidentes, seja por conta de cair e machucar algum passageiro, ou até mesmo por cair e tirar a atenção do motorista. E eu já vi várias situações em que o engenheiro ele considerou que as bocas e as grades do fogão eram itens que estavam soltos, sendo assim reprovou o projeto. Uma forma de você resolver isso é fazendo uma tampa em cima do fogão, que fique fixa, ou até mesmo você fazendo um fogão embutido, como esse da imagem que você está vendo, aonde para acessar o fogão você precisa abrir o tampo. Essa é uma outra alternativa. Então, as bocas e grades, mesmo soltas, porém numa espécie de gaveta, não vai ser problema. Então, fique atento nisso para que a sua Kombi Home não seja reprovada. Beleza, Tinga? Entendi tudo que pode reprovar a minha Kombi Home lá no Inmetro. Anotei tudo. Mas agora, o que eu faço com essa lista? Agora, com a lista em mãos, você já sabe o que você vai colocar na sua Kombi Home. Antes de começar a construção, você vai ir até o Inmetro da sua região e vai conversar com o engenheiro. E você vai explicar para ele que você está construindo uma Kombi Home de forma artesanal e que você quer se certificar do que pode e o que não pode ser colocado na sua Kombi Home. Sim, diferente do que muitas pessoas pensam, a empresa de inspeção, que é o Inmetro, ela é uma empresa privada e não um órgão público. Então, o engenheiro do Inmetro, ele vai te dar toda a atenção e vai responder às suas dúvidas. Não se esqueça, antes de começar a construção da sua Kombi Home, procure o Inmetro para saber o que pode e o que não pode ser colocado na sua Kombi Home. Dessa forma, você não vai cometer erros, nem vai desperdiçar dinheiro na construção da sua Kombi Home. Tinga, eu fui no Inmetro e fiz o que você falou, mas o engenheiro falou que isso reprova. E agora, o que eu faço? Eu deixo de fazer? Claro que não. Lembra que eu te falei que as normativas, elas variam de Inmetro para Inmetro? E o que pode ser reprovado em Inmetro pode ser aprovado em outro? Pois então, se o Inmetro que você foi reprovou algo que você não abre mão de ter em sua Kombi Home, nada te impede de ir em outro Inmetro, seja na sua cidade ou numa cidade vizinha. E talvez o que você quer colocar na sua Kombi Home seja aprovado nessa outra cidade. Então, o seu objetivo vai ser literalmente caçar um Inmetro que aprove a sua Kombi Home, para que você consiga construir uma Kombi Home do jeito certo, documentada e do jeito que você quer. E agora eu quero saber, de todas as coisas que eu falei aqui, que podem reprovar a Kombi Home no Inmetro,
Tem alguma que você não sabia ou que te surpreendeu? Me conta aqui abaixo nos comentários, eu quero saber. Obrigado, galera, por esse vídeo e é um prazer gigante eu poder compartilhar o meu conhecimento com vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Por quê? Porque é de graça, você ajuda o canal a crescer e ainda vai me incentivar a continuar criando conteúdo como esse para o canal. Beleza? Um forte abraço e nos vemos pelo mundo. Não é o Batman, é o Bruce Wayne. O Bruce. Olha lá, vem, ele deu um rasante, ó. Eu jurei que o Bruce tinha morrido, ó. Meu Deus. Não, tem outra ali, ó. Oi, é a Robin?